Agora você vai ficar sabendo como funciona o Tour de France. Mas o que é o Tour de France? Basicamente, é uma corrida de ciclismo que acontece desde 1903 lá na França, que antigamente até percorria todo o perímetro do país. Hoje em dia ela é bem mais enxuta. São 3 grandes voltas do mundo: Itália, Espanha e França. A mais importante em relação ao marketing é justamente a França. É lá que está todas as atenções, é lá que tem mais dinheiro, por isso a importância do Tour de France. É o evento ciclístico mais importante do mundo. No modelo atual, o percurso é diferente todo ano. São mais ou menos 3.500 km divididos em 21 etapas e 2 dias de descanso. São 22 equipes com 8 atletas cada equipe, então 176 ciclistas vão disputar a prova. A cada dia é uma etapa diferente e um vencedor diferente, mas ganha o Tour de France quem for o mais rápido no total dos 3.500 km. Como eles largam todos juntos a cada dia, vale a soma de tempo. Então você imagina que eles largaram juntos na primeira etapa, cada um terminou no seu tempo, e no dia seguinte eles vão largar de novo todos juntos. Então você tem que fazer uma soma dos tempos que cada um tem de vantagem em relação ao outro, e a graça está justamente na administração das vantagens que cada um tem em relação aos outros. E aí começam todas as estratégias para administrar essa vantagem, e é isso que torna a prova tão interessante. A cada dia, como você soma os tempos que cada um acumulou durante esses quilômetros que já passaram, você vai ter a tabela de liderança. O cara que estiver na primeira posição é o líder na classificação geral. Ele vai vestir a camiseta amarela. Ela sinaliza para o pelotão quem é o líder atual por tempo. Além do tempo que o ciclista gastou na etapa, ele também pode ganhar bônus por posição. Então, ele ganha um bônus de tempo se ele chegar entre os 3 primeiros daquela etapa. 10 segundos para o primeiro colocado, 6 segundos para o segundo e 4 para o terceiro. Desde o ano passado, esse ano vai ser repetido, vai ter também bônus em 8 pontos específicos em etapas diferentes, que são em topos de montanhas estratégicas lá para o pelotão poder se movimentar. São bônus de 8 segundos, 5 segundos e 2 segundos para os 3 primeiros colocados. E uma curiosidade, é possível ganhar o Tour de France sem ganhar nenhuma etapa naquele ano. Se o atleta chega ali em segundo e terceiro, mas está com bom tempo em relação aos de trás, na próxima etapa, aquele que chegou em primeiro pode não chegar tão próximo dele no tempo. E o que vale é o tempo. A corrida tem 3.500 km e vale quem fizer mais rápido. A soma dos tempos é que indica quem vai ser o campeão. Então, não importa se você ganhou uma etapa ou não, você pode ser campeão. Não é tão comum de acontecer, porque em geral os atletas que ganham tempo acabam ganhando uma ou outra etapa, geralmente etapa de montanha, que são as mais decisivas, onde se abre mais tempo em relação aos adversários. A camisa verde marca o ciclista com maior pontuação, geralmente é um velocista. Por quê? Ganha-se ponto em metas intermediárias, no meio do percurso, eles colocam estrategicamente para o pelotão poder se movimentar, para não ficar uma coisa ali no tédio esperando a chegada, né? E principalmente nas chegadas de etapas, onde a pontuação é ainda mais alta, especialmente naquelas etapas que são planas, em que o pelotão chega todo junto disputando o primeiro lugar. O Sagan venceu nada menos do que 6 vezes essa camisa. Ele está empatado com o recordista, que é o Erik Zabel, o alemão. Por que o Sagan teve tanto sucesso na camisa? São 3 pontos que eu vou chamar a atenção aqui. Um deles é a consistência, porque quando ele não ganha a etapa, ele chega sempre entre os primeiros, segundo, terceiro, quarto, ele está muito consistente. Ele não chega lá para trás numa situação em que ele não ganha pontos, ele está sempre no bolo. Depois, ele é um ciclista que sobe muito bem. Então, em relação aos outros velocistas que estão ali disputando o sprint com ele para aquela pontuação mais alta em chegadas de sprint, ele consegue chegar na frente nos pontos intermediários. Então ele ganha pontos onde os outros ciclistas não conseguem estar entre os primeiros ali no meio da etapa, por causa das subidas. E o outro ponto é que você precisa terminar o Tour de France para conseguir ganhar a camisa verde. Não basta você ter várias vitórias, como o Mark Cavendish já teve, mas não terminar a prova nos seus 21 dias. A camisa branca com bolinhas vermelhas é usada pelo líder nos pontos de montanha.
Os pontos são distribuídos no topo da montanha para os primeiros a alcançar o topo dela. E quanto mais difícil ela for, tanto em distância como em inclinação, mais pontos são distribuídos naquela montanha. E quando a chegada é no pico de uma montanha, os pontos valem em dobro. O rei da montanha é o cara que veste essa camisa. Daí aquele nome King of the Mountain, que você já deve ter visto no Strava lá, KOM, é o rei da montanha. A camisa branca é dada para o líder na classificação por tempo que tenha até 25 anos, então é a camisa para os jovens. Um detalhe, se um atleta lidera em mais de uma categoria, por exemplo, se ele tem 23 anos e está também na geral, ele é o melhor de todos, ele teria a camiseta amarela e a camiseta branca. Nesse caso, ele fica com a premiação das duas categorias, mas como ele só pode usar uma camisa, ele usa a mais importante, a amarela, e deixa a branca para o segundo colocado na classificação entre os jovens. Na ordem fica a camisa amarela, verde, branca com bolinhas vermelhas e depois a branca. Qualquer conflito segue essa ordem para saber quem vai usar, mas a camisa sempre é usada por alguém, até porque ela tem um patrocinador que tem que aparecer naquela etapa. Agora lá no final, na última etapa, quem fechar a classificação com aquela camisa vai ganhar ela, mesmo que ele suba várias vezes no pódio. A classificação por equipes não é um objetivo, porque o ciclismo é um esporte coletivo, mas o triunfo é individual, então não se dá tanta importância para a classificação de equipes. Mas vale a soma dos tempos dos 3 melhores ciclistas de cada equipe. E aí faz-se a classificação para saber qual é a equipe que está liderando. A equipe líder vai usar no dia seguinte um número com fundo amarelo e o capacete amarelo também para todos os ciclistas. O prêmio de combatividade é dado para o atleta que tem a atitude mais agressiva, que está sempre tentando atacar, seja porque ele está sempre tentando a vitória ou porque ele fez uma fuga muito longa, às vezes solo, às vezes com poucos atletas, mas que ele se destacou de alguma forma, ou até quando ele tomou um tombo, mesmo assim ele persistiu na prova e conseguiu terminar a etapa. Quem ganha esse prêmio no dia seguinte corre com um número com fundo vermelho. E ao final do Tour de France, mesmo que o atleta não tenha terminado as 21 etapas, o atleta mais combativo de todo o Tour de France tem também uma premiação de atleta super combativo. Todas essas categorias que eu falei têm premiação em dinheiro, além da classificação oficial daquela prova. Então, cada uma delas é premiada diariamente e, ao final, ainda tem um prêmio especial. Cada dia é uma etapa diferente e, geralmente, elas têm tipos bem definidos. As etapas planas são aquelas em que provavelmente o pelotão vai chegar todo junto no final e vai se decidir a vitória nos últimos metros no sprint, em que um atleta vai conseguir se desvencilhar dos outros e passar na frente na linha de chegada. Etapas mistas são aquelas com subidas e descidas, mais ou menos como nas clássicas, né? Em que os atletas conseguem se separar do grupo principal e disputar ali num grupo pequeno ou às vezes até um atleta chegar sozinho. Já as etapas de montanha são as etapas mais decisivas na classificação geral, porque normalmente um atleta que escala bem essas montanhas, ele vai ter a oportunidade de abrir mais diferença de tempo em relação aos adversários. E é aí que ele vai conseguir uma vantagem que pode ser sustentada até o último dia. Então essas são as etapas em que há mais chance de sucesso na camisa amarela. O contrarrelógio individual, como o nome já diz, é uma disputa contra o relógio e não contra os ciclistas. Então, larga um ciclista por vez, ele é proibido de pegar o vácuo e o mais rápido a executar aquele percurso vai vencer. O contrarrelógio por equipes é muito parecido, mas a equipe larga toda junta, os atletas podem se revezar entre si, mas não com outras equipes. O vácuo ainda é proibido entre as equipes, mas é permitido dentro da própria equipe. E alguns atletas podem até ficar para trás. Se a equipe decidir que aquele atleta não é importante na classificação por tempo, ele pode ser deixado para trás se ele não está conseguindo manter o mesmo ritmo de todo mundo. Vai valer para a equipe o tempo do quarto ciclista a cruzar a linha de chegada. Nessas duas etapas de contrarrelógio, além de não ser um pelotão só, a grande diferença são as bicicletas, porque a prioridade nesse caso é a aerodinâmica. Então muda-se tudo, capacete, óculos, a roupa, e a bicicleta é específica para esse tipo de modalidade, porque o atleta não vai mais ter a ajuda do vácuo de outros atletas. Os atletas que são preservados, que são priorizados na equipe, são os chamados capitães,
que podem estar com o objetivo de classificação geral ou o objetivo de ganhar aquela etapa, porque é um sprint e ele é um cara bom no sprint, por exemplo. Os atletas que ajudam o capitão são chamados de gregários, no francês domestique. Eles estão lá para trabalhar para a vitória daquele capitão. E eles podem trabalhar num dia para uma determinada pessoa e num dia para outra pessoa, dependendo da tática daquela equipe. As táticas para se dar bem no Tour de France são muitas, mas a maioria delas depende de uma ajuda da equipe. O vácuo garante até 40% de economia de energia para quem está andando atrás de um grupo. Então é muito importante que um atleta que precisa ser preservado esteja atrás dos seus colegas. Da mesma forma, se ele precisa de comida, de bebida ou até de equipamento, se ele tiver problema com a bicicleta dele, os colegas dele podem ajudar, podem ceder o equipamento e ajudar ele a voltar para a corrida. Como é que ganha o Tour de France, né? Na classificação geral, a tática é muito simples. A ideia é se poupar o máximo possível, descansar ali atrás dos colegas para não fazer força e atacar nas subidas longas, que é onde você consegue ganhar mais tempo em relação a todo mundo. E o contrarrelógio também, que você não pode fazer muito mal, dá para ganhar um pouco de tempo, mas se você não tiver um contrarrelógio bom, você pode ficar para trás, porque lá você não tem ajuda de ninguém, você está por si só. No sprint, a ideia é poupar energia para o momento certo. Então o atleta tem que se posicionar, ele tem que ter a ajuda dos atletas da equipe dele ou conseguir uma carona dos atletas das outras equipes e no momento certo ele sair de trás ali nos últimos 500, 400 metros e arrancar para a chegada. Uma outra tática é a fuga, que é você abrir vantagem do pelotão principal, seja sozinho, o que é mais raro, ou num grupo pequeno que consiga se ajudar mesmo com atletas de equipes adversárias. Eles se ajudam para conseguir abrir mais vantagem do pelotão e lá no final eles decidem quem está melhor para conseguir levar a corrida. Tem dois grandes objetivos para os atletas que estão na fuga que não seja com o objetivo de classificação geral. A primeira delas é o marketing, então equipes pequenas ou atletas que estão começando no ciclismo precisam dessa exposição na mídia e também de um resultado oficial que confirme a qualidade dele. A outra coisa é o resultado, porque um resultado positivo, nesse caso, vai dar a esse atleta mais relevância no ciclismo, assim como para essa equipe. Uma fuga tem uma chance grande de ser bem sucedida se não houver interesse do pelotão de conseguir aquela vitória, seja porque a etapa não termina no sprint em que os velocistas principais estão querendo disputar, ou seja porque a diferença que esse atleta tem em relação aos demais não vai mudar nada na classificação geral. Se for um dia que eles não estão preocupados em ganhar tempo em relação aos adversários, eles podem deixar que a fuga aconteça com uma certa margem de tempo. E a bagunça da caravana publicitária é uma coisa muito legal que acontece algumas horas antes do pelotão passar, que é uma espécie de uma parada, carros passando o tempo inteiro durante uma hora ali, em que os patrocinadores do evento se colocam em evidência para o público que está ali na estrada esperando os atletas passarem. Você tem que chegar com muita antecedência na estrada para conseguir um lugar. As estradas geralmente estão interditadas, você só pode chegar a pé ou de bicicleta e você fica muito tempo ali esperando o pelotão passar. Nisso, a caravana publicitária vem fazendo a sua festa, distribuindo brindes e também vendendo souvenirs para quem quer comprar alguma coisa para se lembrar daquele dia. De quebra, você dá muita risada esperando o pelotão profissional passar porque é um carro diferente do outro e uma figura mais engraçada que a outra. Deu para entender mais ou menos como funciona o Tour de France? As 3 grandes voltas de ciclismo do mundo funcionam mais ou menos parecidas. Fica ligado aí.